Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor nosso Deus. Em uma primeira mensagem, nesse texto de Gênesis, no capítulo 22, nós falamos que neste capítulo nós temos 5 diálogos. Diálogo de Deus com Abraão, diálogo de Abraão com os seus 2 servos, diálogo de Abraão com Isaque, diálogo de Abraão com o anjo do Senhor, e depois, encerrando, nós temos um outro diálogo de Deus com Abraão. Então são 5 diálogos. Nós falamos sobre esse primeiro diálogo, quando Deus põe Abraão à prova, e aqui a gente vê uma grande exigência de Deus nesta prova. Capítulo 22 de Gênesis, versículo 1 e 2. O segundo diálogo está em Gênesis 22, versículo 5. E nós vamos ler este versículo que diz assim: Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Este é o segundo diálogo, e nós tiramos também aqui, como no primeiro, uma grande lição para as nossas vidas. Veja bem o que Abraão diz para os seus servos depois de chegar no monte que Deus havia falado para sacrificar Isaque. Diz o texto que Abraão deu uma ordem para os seus servos e falou assim: eu e o rapaz iremos, vocês vão ficar aqui tomando conta do jumento, do animal, e eu e o rapaz iremos, ou seja, Abraão e Isaque iriam subir ao monte para ali então cumprir o que Deus havia pedido a Abraão. Mas Abraão diz assim: olha, eu e o rapaz iremos até lá. Até aí tudo bem. E havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Olha aí, voltaremos, e havendo adorado, voltaremos. Mas veja bem, no primeiro diálogo deste capítulo 22, nós vemos que Deus ele põe Abraão em prova, ele pede que Abraão então ofereça Isaque em holocausto. Olha o versículo 2, o que diz: Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto. Deus então disse para Abraão no primeiro diálogo: ofereça Isaque em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrarei. Holocausto, nós sabemos, de acordo com o livro de Levítico, nos fala sobre todos os tipos de sacrifício que o povo de Israel deveria oferecer a Deus, dentro do sistema sacrificial de Israel. E ali então, Levítico nos fala sobre o holocausto. Holocausto era um sacrifício em que a oferta era queimada por inteiro. O sacerdote, ele não participava da oferta, como nos outros tipos de oferta. O sacerdote sempre tirava um pedaço para si, para a sua família, mas no holocausto, não. Quando a oferta era para holocausto, então a oferta era queimada por inteiro, completamente, até a cinza, até queimar tudo. Então Deus ele pede que Abraão ofereça Isaque em holocausto. Mas olha o que Abraão diz aos seus servos. É muito interessante o que Abraão diz aos seus servos. Ele diz assim: olha, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos. Como voltaremos? Se Isaque iria ser oferecido em holocausto, se Isaque iria ser queimado todo até virar cinza, como voltaremos? Mas o livro de Hebreus, amados irmãos, o livro de Hebreus, ele nos traz essa compreensão aqui do versículo 5.
Vamos lá para o livro de Hebreus. Hebreus capítulo 11, aquele texto que fala sobre os heróis da fé. Hebreus capítulo 11, versículo 17, 18 e 19. Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Olha o versículo 19, o que diz? Porque considerou que Deus era poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Então, o livro de Hebreus nos esclarece, amados irmãos, o que estava no coração de Abraão, o que estava na mente de Abraão. Então, o texto diz que ele considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. O livro de Hebreus esclarece para nós o que está aqui em Gênesis capítulo 22, versículo 5, quando então Abraão diz para os seus servos: eu e o rapaz iremos ao monte e, havendo adorado, voltaremos. Havia essa compreensão no coração de Abraão de que Deus, se Isaque fosse sacrificado, Deus teria que ressuscitar Isaque. Por quê? Porque olha o versículo 18, o que diz de Hebreus 11. Hebreus 11, versículo 18 diz: a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Como então Deus pede Isaque em sacrifício, em holocausto, mas em Isaque de onde haveria de vir toda a descendência de Abraão? Como ele disse para Abraão em uma outra ocasião: como as estrelas do céu, como a areia do mar. Então, confiado nesta promessa, irmãos, confiado nesta palavra de Deus, Abraão ficou tranquilo. Por isso que Abraão pega e vai ao monte sem questionar, sem murmurar, sem brigar com Deus, porque havia todo um entendimento no coração de Abraão que Deus, ele havia dado uma palavra e Deus não poderia desfazer da sua palavra, porque Deus não é homem para que minta e nem filho de homem para que se arrependa. Louvado seja o nome do Senhor. Observa aqui, amados irmãos, que havia esse entendimento no coração de Abraão para com Deus. Havia um conhecimento, havia todo um relacionamento de Abraão para com Deus. Abraão confiava no seu Deus, Abraão acreditava no seu Deus, sabia que o seu Deus era verdadeiro, sabia que o seu Deus era justo, sabia que o seu Deus era fiel, sabia que o seu Deus, quando falava uma coisa, falava para todo sempre e não voltava atrás, porque Deus sempre sabe o que está falando e ele não volta atrás. Abraão, então, baseado nesta fidelidade de Deus, nesse caráter de Deus, ele obedece a Deus sem questionar, sem murmurar, e vai até o monte ali para, em obediência a Deus, sacrificar Isaque. E ali então ele dá essa palavra aos seus servos. Olha só o que ele diz: então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, ou seja, eu e Isaque iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Havendo adorado, Deus havia colocado Abraão numa prova. Mas olha o que Abraão diz: havendo adorado. Então,
Para Abraão, prova é lugar de adoração. Amém? Para Abraão, provação é lugar de adoração. Então ele entendeu que o que estava acontecendo ali estava tudo sob o controle de Deus, sob a palavra de Deus. Então ele adora, ele vai para adorar. Ele não vai para aquela provação triste, mas ele vai com o coração cheio de adoração a Deus. Você tem adorado a Deus na prova? Você tem adorado a Deus, louvado a Deus? Conforme Abraão nos mostra, amados irmãos, provação é lugar de adoração. Então que você possa entender esse texto, que você possa estar confiando nesse Deus, dependendo desse Deus, crendo nesse Deus que ele é verdadeiro e obedecendo, porque Deus é o Deus que está no controle de sua vida, de nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E ali então, Abraão, confiado na palavra de Deus, que Deus havia dito que em Isaque seria a sua descendência, ele tinha na cabeça essa ideia. Deus, ele vai ter que ressuscitar Isaque, porque ele falou algo sobre Isaque e ele tem que cumprir. Ele é fiel. Então ele foi com essa ideia, com esse pensamento. Que assim você também, meu irmão, minha irmã, em nome do Senhor Jesus, possa compreender o Deus que você serve. O Deus que você serve. Obedeça a Deus. Não duvide, obedeça a Deus. Não volte atrás, obedeça a Deus. Não murmure, obedeça a Deus. Não reclame, obedeça a Deus. Porque provação é lugar de adoração. Que Deus abençoe a sua vida. Amém e amém. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Glória a Deus.